Eu acho, né? Quem começou com esse negócio de linha editorial do jornalismo foi a Folha de São Paulo. Aí depois as rádios foram administrando isso. Você pega hoje a Rádio Jovem Pan, você vê os caras falam lá o que eles querem. Acaba o programa, a opinião dos nossos comentaristas não traduz essencialmente a opinião da empresa. Sim. Quem tá falando é o cara. Vou processar a empresa, tudo tal. A empresa beleza. Não, eu avisei que era ele. Entendeu? Às vezes, num determinado caso, ganha, às vezes não ganha, tudo tal, porque hoje, né? Mas naquela época, cara, não tinha nada disso aí, não. Era na garganta, batia no peito e fazia, ao vivo, entendeu? E depois vinham as consequências. Você falou aquilo lá que não era para falar. Tá suspenso 3 dias. Beleza. Suspensão 3 dias, contado no salário e tudo. Se você fosse bom, você voltava nos 3 dias. Se você não fosse bom, Eu lembro que eu fui demitido uma vez da rádio, porque Venceslau tinha um time de futebol chamado Associação Venceslauense de Futebol. E eu confundi com a Associação Comercial. Ai, cara. E eu falava que o time era da Associação Comercial. Durante a matéria, ligaram na rádio. O cara tá falando aí que a Associação Comercial tem um time, a Associação Comercial não tem. Fala pra ele corrigir. Ligaram lá na hora. Quem recebeu a ligação, ele chegou lá e não quis nem saber. A Associação Comercial não tem um time. Você precisa aprender. Tchau. E mandou embora. Simples assim. Simples assim. Com 2, 3 meses, fui readmitido, mas quem fez deve ter pensado assim, deve ter doído na cabeça, na consciência, falar, não, o cara trocou uma Associação Venceslauense de Futebol por Associação Comercial de Futebol. Aí... Ô, português, mas você sabe que eu acho que antigamente se forjava profissionais dessa forma, cara? Era meio que na brutalidade, tipo assim, eu até te readmito, mas você tem que aprender. Tem que aprender. E a gente aprendeu assim. Nós aprendemos, eu falo nós, que essa geração hoje que está no rádio, igual eu, 40 anos, você pegar o Edmilson, 38, se você pegar o Fernando, 30, e lá vai Larai, o Toninho que saiu recentemente do rádio, não sei mais quanto tempo, outros que já não fazem mais parte do quadro de radialistas, foram em outras profissões, a gente não fazia um só serviço. A gente fazia 2, 3. Eu cheguei na rádio para entrar no lugar de um operador, que foi chamado para fazer parte do quadro dos funcionários públicos, agentes penitenciários. Eu entrei para aprender no lugar dele. Uhum. A chamada demorou. Precisou de um office boy na Rádio AM. Foram lá e me pegaram para fazer o serviço de office boy. Aí... nós tínhamos o Tatalo, que era o discotecário da FM, da Jovem Som 95.1. O Tatalo foi chamado para trabalhar no Bradesco. Não tinha programador. Mivaldo foi para programador da rádio. Aí o Mivaldo era programador, Mivaldo era operador, entendeu? Era tudo. Era tudo. No rádio você aprendia a fazer tudo. Mas tinha que ter um Coringa desse aí. Acho que... Mas não, assim, acho que era o Coringa não era só eu. O Coringa entendi, eram todos. Acho que era o processo. Todo mundo que entrava começava ali. Começava operador de rádio. Agora faz aquilo. Eu sou operador de rádio. Tô fazendo ali operador de rádio. Bicho, mas precisa que você faça tal coisa. O cara ia lá e fazia. Entendeu? Não tinha o especialista, né? Não. Eu sou especialista em... Aí todo mundo aprendeu e todo mundo sabe de rádio hoje. Você pega um cara com mais tempo de rádio, ele sabe X. Você pega um cara com menos tempo, ele sabe Y, mas ele sabe. Ele sabe fazer. Música, ele por se exemplo. identifica em uma área melhor, né? Eu comecei a ser discotecário da rádio. Discão de vinil, você ia lá na discoteca, aqui tá a música do Roberto Carlos, nesse disco. Detalhes, um exemplo. Vou programar detalhes. Você vai lá, pegava Roberto Carlos detalhes. Lá do lá. Colocava lá, escrevia lá na máquina de escrever ainda na época. Detalhes, Roberto Carlos. Botava o disco. Agora eu vou tocar Amado Batista. Você ia lá, pegava o disco do Amado Batista que tinha música Princesa. Quando você via, você tava com uma pilha de disco desse tamanho assim. Era programação. Com uma programação de 2 horas. Caramba. Porque você tocava uma música de cada disco. Não é hoje, assim, você digitar no computador Amado Batista, aparece o Amado Batista todinho pra você, você clica na música, arrasta e coloca lá. Não, naquela época era disco. E aí chegavam os discos, a gente buscava os discos lá na JSON,
E aí o Toninho falava assim pra mim, né? Na época que eu era... Coisa que eu devo muito ao Toninho, é esse conhecimento musical meu. Que é você ouvir. Você pegava o disco, deixa eu ouvir aqui. Pá, você ouvia, puta, que música bacana, rapaz, que música legal. Pá, pá, pá. Daí a pouco essa música, ela tava tocando em várias rádios e você falou, a música que eu tô tocando aqui, ela é sucesso em tal lugar. Às vezes o disco já vinha, música de trabalho, tal, aí você tinha que tocar aquela música de trabalho. E naquela época existia um negócio chamado censura, que vinha na capa do disco, tal música não pode ser executada. Então, eu até entrei nesse assunto com o Edmilson, acabou que não passou. Mas tá, e se tocasse? Se tocasse, você tinha que fazer uma relação pro ECAD e mandar pro ECAD. E tipo assim, naquela época, como é hoje também, você não podia fraudar. Então você não tocava a música. Você não tocava. Evitava problema. Evitava problema. Problema até com a própria direção da emissora, que a direção da emissora sabia que aquela música era proibida. Mas aí o que acontecia? O que aconteceu naquela época? Foi começando a ter a abertura da saída da ditadura para a entrada da democracia. Aí quando a música chegava, que ela era proibida, aí que a gente tocava. Para descontar. Para descontar. Aí programava ela 2, 3 vezes por dia para tocar. E as pessoas que ouviam gostavam da música. Mas a música era uma letra um pouquinho mais maliciosa, era uma letra um pouquinho pegada mais pro lado da política e tal. Maria, não era essa época? Aí que o pessoal gostava. Aí que podia tocar, o cara gostava. A rádio tinha um programa chamado Módulo Grave. Eu lembro desse programa. Eu que preparava o programa. O Toninho gravava. E eu que preparava o programa, separava as músicas, o ouvinte, cartas, ligações. Era um negócio assim impressionante. O cara ligava lá quem tinha telefone, ou ia pro orelhão, quem tinha o telefone em casa, ou mandava carta, tipo assim, eu quero participar do programa Módulo Grave, quero ouvir a música tal com fulano de tal, quero ouvir a música tal com fulano de tal. Aí você tinha que montar aquilo lá, colocar no papel, o Toninho levava para o estúdio, gravava e tinha sinal. Alô, loucura, chegou a sua seleção musical aqui no Módulo Grave, então se prepare que você vai gravar a sua música aos 5 toques do Módulo Grave. Aí, soltava a música. Aí ninguém falava, não podia falar em cima da música. Eu fiz uma reclamação aqui pro Toninho. O cara fazia fitas e mais fitas ouvindo o Módulo Grave. Fazia mesmo, cara. Eu acho que eu fiz algumas coisas. Eu fiz uma reclamação aqui pro Toninho, porque eu tentava gravar, cara. Aí depois que veio esse programa. Depois que veio esse programa aí. Eu tentava gravar, cara. Eu tentava gravar e no final o cara falava assim, então, e hoje lá no Venceslau Clube vai ter... Eu falava, nossa, não fez isso não, cara. Eu costumo brincar que eu sabia, né, que a pessoa tava gravando. Às vezes a pessoa ligava na rádio, oi, tudo bem? Aqui é a Maria. Eu queria ouvir a música do Grafite, Mama Maria. É pra gravar, viu? É grafite? É verdade, tinha esses lançamentos. É pra gravar, viu? É pra gravar? Beleza, avisava, né, o locutor. O ouvinte quer essa música aqui pra gravar. Os programas, eles eram 90% gravados. O operador que era sacana. Aí o operador, na hora de soltava a música, na introdução da música, ele soltava o locutor falando em cima. Vamos atender aqui a Maria. Alô, Maria, sua música, Grafite, Mama Maria. Mama. O ouvinte perdia a introdução da música, sabe? Ou senão soltava uma vinheta da rádio no meio. Mas isso não era culpa do locutor, porque os programas eles eram gravados nessa época. Praticamente todos os programas. Dificilmente era um programa ao vivo. E aí o operador que fazia isso. Mas aí quem que eram os operadores? Os caras que são os locutores hoje. Era eu, o Edmilson, o Carlos Breite. Eram esses caras, entendeu? Aí depois foi passando o tempo, aí foram, né, sendo substituídas as fitas cassetes pela tal da cartucheira, depois veio o MD, até que chegou o computador. A cartucheira e hoje a cartucheira era um Spotmaster, era um empilhado de equipamento. Com uma boca você botava umas fitonas praticamente desse tamanho, quase desse tamanho aqui, você colocava as fitas, tá? E você apertava o botão para ir. Às vezes tinha 2, 3 propagandas gravadas numa fita só, para facilitar o trabalho. E as propagandas eram todas marcado horário. 16h45 tem que tocar hora certa,
Triunfal, Tremendão e tudo mais. Caramba, aí você tinha que ir lá no Spotmaster, estava escrito Tremendão. Aí você pegava Tremendão, já deixava programado. Pegava tal, deixava programado. Aí você ia soltando. Bacana quando a fita fazia... Enrolava. Esse Spotmaster, então, ele não passava de um programador. Não, que programador quem tava ali. Ele era uma carteira, ele é um aparelho, ele é um aparelho que você... Ele tava deixando na ordem, não era? Mas porque assim, tinha de uma boca, tinha de duas bocas, tinha um quadradão assim que você encaixava e puxava uma alavanca. E lá ele tocava. Lá, na hora que você apertava o play, ele tocava.